Pessoal, tô chegando, trazendo mais informações para vocês e vamos falar do pronunciamento do STF após as manifestações do 7 de setembro. Eu sou Fagundes, hoje são 8 de setembro de 2021. Na descrição, o link para esta matéria e tem o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Ao vivo, o STF finalmente se manifesta. Mostro já o vídeo para vocês. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, seu dislike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, conta bancária. O nome da galera que tem colaborado com a gente. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui com a live política e aos sábados, esporadicamente, às 20 horas também. E eu sempre aviso durante o sábado se haverá ou não. O Supremo Tribunal Federal, STF, acaba de se pronunciar sobre as manifestações que ocorreram em todo o Brasil no dia 7 de setembro. O presidente da corte, Luiz Fux, fez um discurso e afirmou: ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé, com suor e perseverança. Gente, tem um detalhe aqui. Ninguém falou em fechar a corte. Ninguém falou em fechar a corte. Vocês estão observando que até os próprios ministros já estão começando a distorcer os fatos. Nós falamos em quê? Respeito à democracia e impeachment de ministros. Impeachment é você, dentro do processo legal, punir um ministro por cometer atos que não competem a ele, né, enfim, e substituí-lo por outro. Isso não é fechar a corte. Bom, ninguém fechará esta corte. Nós a manteremos de pé com suor e perseverança. Mais suor dos outros do que deles, né? No exercício de seu papel, o Supremo Tribunal Federal não se cansará de pregar fidelidade à Constituição e, ao assim proceder, esta Corte reafirmará ao longo de sua perene existência o seu necessário compromisso com a democracia, com os direitos humanos e com o respeito aos poderes e às instituições deste país. Bom, foco do Brasil. Só esse trechinho já mostra que o que acontece e o discurso estão bem longe de ser. Fidelidade com a Constituição. A corte que nós temos hoje tem tido fidelidade com a Constituição, gente? Vamos dar o discurso do menino. Senhoras ministras, senhores ministros, senhores magistrados brasileiros de todas as regiões do país, da Justiça Estadual e Federal, aí incluídos juízes, desembargadores e ministros dos tribunais superiores, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Brandão de Aras, senhoras advogadas e advogados, cidadãos brasileiros. O Brasil comemorou na data de ontem 199 anos de sua independência. Em todas as capitais, em diversas cidades do país, cidadãos compareceram às ruas. O país acompanhou atento o desenrolar das manifestações e, para a tranquilidade de todos nós, os movimentos não registraram incidentes graves. Que foram pró-Bolsonaro. Com efeito, os participantes exerceram as suas liberdades de reunião e de expressão, direitos fundamentais ostensivamente protegidos por este Supremo Tribunal Federal. Opa. Neste ponto, é forçoso enaltecer a atuação das forças de segurança do país, em especial as polícias militares e a Polícia Federal, cujos membros não mediram esforços para a preservação da ordem e da incolumidade do patrimônio público, com integral respeito à dignidade dos manifestantes. Trata-se, por seu turno, o empenho das Forças Armadas, dos governadores de Estado e dos demais agentes de segurança e da inteligência pública que monitoraram em tempo real todas as manifestações, permitindo assim o seu desenrolar com ordem e paz. De norte a sul do país, percebemos que os policiais e demais agentes
atuaram conscientes Até agora de que a democracia é importante não apenas para si, mas também para seus filhos, que crescerão ao palio da normalidade institucionais que seus pais contribuíram para manter. Este Supremo Tribunal Federal também esteve atento à forma e ao conteúdo dos atos realizados no dia de ontem. Cartazes e palavras de ordem veicularam duras críticas à Corte e aos seus membros. Muitas delas também vocalizadas pelo senhor Presidente da República em seus discursos em Brasília e em São Paulo. Na qualidade de chefe do Poder Judiciário e presidente do Supremo Tribunal Federal, impôs uma palavra de patriotismo e de respeito às instituições do país. Propaganda, gente, propaganda. Pera aí. Funciona? Nós, magistrados, ministras e ministros do Supremo Tribunal Federal, sabemos que nenhuma nação constrói a sua identidade sem dissenso. A convivência entre visões diferentes sobre o mesmo mundo é pressuposto da democracia, que não sobrevive sem debates sobre o desempenho de seus governos e de suas instituições. Então, por que nesse contexto, tá caçado, né? em toda a sua trajetória, nesses 130 anos de vida republicana, o Supremo Tribunal Federal jamais se negou e jamais se negará ao aprimoramento institucional em prol do nosso amado país. No entanto, a crítica institucional não se confunde e nem se adequa com narrativas de descredibilização do Supremo Tribunal Federal e de seus membros. Eles já estão... tal como vem sendo... Vou dar uma pausa aqui, rapidinho, gente. Ele está começando a dizer o seguinte: a democracia é nós quem dizemos o que é. As críticas, nós é que definimos o que é crítica boa e o que é crítica ruim. Vocês observaram? Continuar. Gravemente difundidas pelo chefe da nação. Vou de novo voltar. Ofender a honra... presta atenção. ...dos membros, tal como vem sendo gravemente difundidas pelo chefe da nação. Ofender a honra dos ministros. Incitar a população a propagar discurso de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, Sérgio Reis foi proibido intoleráveis, para perto em respeito ao juramento constitucional que todos nós fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos. Vocês estão falando de vocês mesmos, então. Estejamos atentos. Vocês é quem estão fazendo isso. A esses falsos profetas do patriotismo. Nós, gente, que o povo brasileiro. Democracias verdadeiras não admitem que se coloque o povo contra o povo. Ou o povo contra as suas instituições. Foram vocês que fizeram isso. Todos sabemos que quem promove o discurso do nós contra eles não propaga a democracia. Distorceram de novo. Mas a política do caos. Em verdade, a democracia é o discurso do um por todos e todos por um. Respeitadas as nossas diferenças e complexidades. A fala é bonita, seu Fux. Povo brasileiro, não caia na tentação das narrativas fáceis e messiânicas que criam falsos inimigos da nação. Mais do que nunca, o nosso tempo requer respeito aos poderes constituídos. Aos poderes, não ao povo, O verdadeiro patriota não fecha os olhos
para os problemas reais e urgentes do país. Prisão absurda, proibições absurdas, procura enfrentá-las, censuras, tal como um incansável artesão, tecendo consensos mínimos entre os grupos que naturalmente pensam diferentes. É o que o povo está Só fazendo, assim queridão, contra é vocês. possível pacificar e revigorar uma nação inteira. Imbuído desse espírito democrático e de vigor institucional, este Supremo Tribunal Federal jamais aceitará que ameaças bonitinho. à sua independência, nem intimidações ao exercício regular de suas Em outras funções. palavras, somos deuses. Os juízes da Suprema Corte e todos os mais de 20 mil magistrados do país têm compromisso com a sua independência, assegurada nesse documento sagrado que é a nossa Constituição, Falar na que Constituição consagra as aspirações do povo brasileiro e faz jus às lutas por direitos empreendidos pelas gerações que nos antecederam. O Supremo Tribunal Federal também não tolerará ameaças à autoridade de suas decisões. Se o desprezo às decisões judiciais ocorre por iniciativa do chefe de qualquer dos poderes, Presta atenção, recado a essa Bolsonaro, viu? atitude, além de representar um atentado à democracia, configura crime de responsabilidade a ser analisado Impeachment. pelo Congresso Nacional. Impeachment contra No eles, ambiente ninguém político manifesta, né? maduro, questionamento Ninguém das passa. decisões judiciais devem ser realizados não através da desobediência, não através da desordem, não através do caos provocado, mas de certo pelos recursos que as vias processuais oferecem. Ninguém fechará esta corte. Mas ninguém falou em Nós a fechar. manteremos de pé, com suor, perseverança Suor e do coragem. Roberto Jefferson, No suor exercício de seu papel, do o Oswaldo Supremo Staco, Tribunal paralítico. Federal não se cansará de pregar Daniel fidelidade Silveira. à Constituição. É com E suor ao dessas assim pessoas. proceder, esta Corte reafirmará, ao longo de sua perene existência, o bonitinho. seu necessário compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com o respeito aos poderes e às instituições deste país. Destes países. Em nome das ministras e dos ministros desta casa, eu conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso... Gente, eu quero voltar aqui a um trecho, mostrar uma coisa. Olhe em nome de quem? Não é em nome do povo brasileiro, tá? Não é em nome do meu nome, não é no seu nome. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, peraí. Que ainda não acabou e que já Só um levou para segundinho. o túmulo. Ó. Ao longo de sua perene existência, Deixa eu chegar lá já, vou o seu ter um pouco mais. Presta necessário atenção. compromisso com o regime democrático, com os direitos humanos e com o respeito aos poderes Direitos humanos, e às instituições Bob Jefferson, o que deste aconteceu com país. ele esses dias? Em nome das Ó, ministras e dos ministras, ministros dos ministros. desta casa, Não eu povo. conclamo os líderes do nosso país a que se dediquem aos reais problemas que assolam o nosso povo. A pandemia, que ainda não Vamos pro acabou e que já vitimismo. levou para o túmulo mais de 580 mil vidas brasileiras. Graças aos governadores que E vocês levou estão a protegendo. a esses familiares que perderam entes queridos. Graças aos governadores que Devemos vocês estão preocupar protegendo, filho. com o desemprego que conduz o cidadão brasileiro Graças aos ao governadores limite da que vocês deram sobrevivência poder para eles biológica. fecharem tudo. Nos preocupar com a inflação que corrói a renda dos mais pobres. Agora eu E vou a mais pobre crise agora. hídrica que se avizinha e que ameaça Pronto, a nossa é culpa de retomada Bolsonaro porque não tem econômica. chuva, gente, agora. Pronto. Esperança por dias melhores
É o nosso desejo e o desejo de todos. Mas continuamos firmes na exigência de narrativas e comportamentos democráticos, à altura do que o povo brasileiro almeja e merece. O que a gente almeja, vocês estão fazendo ao contra. Estão fazendo contra. Tá aí, gente. Vocês observaram que a narrativa, todo o discurso dele desentoa com a realidade? Ele fala em direitos humanos. Nós temos Roberto Jefferson, que quase morreu esses dias graças a Moraes. Porque Moraes demorou para liberar ele para ir para o hospital. Podia estar em casa, prisão domiciliar. Ele fala em defesa da democracia, em respeito, mas nós temos Daniel Silveira preso. Um cara que é um parlamentar, que tem imunidade parlamentar, está preso. Agora, enquanto isso, nós temos um senador que foi pego com dinheiro na cueca, no cofrinho, tá lá no Senado, mamando, rolando e deitando e rindo da nossa cara. Vocês veem que engraçado, gente? E ele faz uma ameaça ali ao presidente. Vocês viram, né? A ameaça dele ao presidente. É estranho como ele fala em nome de uma democracia, ele fala em zelar pela justiça, mas são eles próprios que estão praticando. E ele coloca ali, gente, em defesa do povo, é como se o povo não tivesse saído ontem, como se fosse uma meia dúzia de pessoas que tivessem saído ontem. Em outras palavras, ele está dizendo que eles são deuses. Inclusive, ele chegou a falar ali na questão de narrativas. Ele transformou em narrativas, né? Em narrativas os atos de ontem, as frases de ordem, né? Ninguém está pedindo o fechamento do STF. A gente quer respeito dentro do STF pelo povo brasileiro e pelas garantias das liberdades. Ontem mesmo, o Salomão, o tal do Edson Salomão, desmonetizou canais. Pra vocês terem uma ideia. Ontem mesmo, o Moraes quase causa uma crise institucional com os Estados Unidos, mandando prender lá para interrogatório lá aquele americano ex-assessor do Donald Trump. Segunda-feira ele mandou prender um ex-PM. Mas somos nós, gente, que estamos... Vocês estão vendo, gente, que a coisa não anda de acordo com a realidade. A realidade é uma, o discurso é outro, totalmente outro. E ali ele faz uma ameaça de impeachment a Bolsonaro. Ele ameaça o presidente Bolsonaro quando ele fala sobre a questão ali, né, do crime de responsabilidade. Enquanto isso, ele fica caladinho dos crimes de responsabilidade do próprio Moraes, como do próprio Moraes, do próprio Toffoli, que é criar, como é que se diz, inquéritos de ofício, sem passar pela PGE, sem passar pela PF. Isso é um crime de responsabilidade. Mandar prender sem investigar é crime. Mandar investigar e não deixar que o advogado tenha acesso aos autos, negar a defesa, gente. Esse cara tá falando parece que ele tá falando de uma outra Suprema Corte, de um outro país que a gente não conhece, porque da Suprema Corte aqui do Brasil tá longe de se encaixar nesse discurso aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, é mais uma vez aquela velha história. Eu digo pra você o que é melhor pra você e eu digo o que é certo e o que é errado. Você não sabe, é eu que sei. É isso que a gente tá vendo. Né? Então, preste atenção. Ele falou em todo mundo. No comecinho, excelentíssimo fulano, excelentíssimo Beltrano, mas não falou no excelentíssimo presidente da República. Observe bem. Outro ponto, que ele começou a falar na pandemia. Nós temos que focar na pandemia. Nós temos que... Peraí, quem foi que tirou do presidente a autoridade e deu para governadores e prefeitos que roubaram, pagaram e não receberam? Quem foi? Muitas pessoas morreram por não ter acesso ao equipamento que foi comprado, mas não foi entregue. A pergunta é, não foi entregue porque não foi comprado ou não foi entregue porque o dinheiro foi desviado e foi dito que foi comprado? Foi o presidente da República, senhor ministro, presidente do STF, foi o presidente da República? Não, não foi, querido.
Foi os governadores que vocês deram a autonomia. Foi os governadores que vocês deram a ele o direito. Ah, mas vamos falar da economia do desemprego. Temos que focar. Foi vocês que deram autonomia para os governadores e prefeitos também fazer lockdown, fecha tudo, fique em casa, não trabalhe, morra de fome. Quebraram-se diversas empresas, diversos comércios faliram. Em São Paulo, um monte de bares e restaurantes fecharam as portas, milhares de pessoas desempregadas, porque vocês mandaram ficar em casa. Porque vocês do STF deram autonomia para governadores tratarem o povo como se o povo fosse escravo. Como se o povo fosse simplesmente nada. Um monte de trapo que vocês empurram para um lado e para o outro. Foi assim que vocês trataram o povo brasileiro na pandemia, enquanto roubavam. A PF tem um monte de inquérito, a PF já mandou prender vocês do STF, é que tem protegido os caras. Aí vocês vêm falar em democracia, vocês vêm falar em respeito às instituições, vocês vêm falar que o povo, pelo amor de Deus, né, Fux? É você achar que o povo brasileiro é besta, cara. Gente, é inacreditável, chega a dar repulsa. Você vê um discurso desse aqui falando em democracia e respeito, quando o próprio discurso do cara é um desrespeito à inteligência do brasileiro. O discurso do nós contra eles. Aonde Bolsonaro tem feito um discurso de nós contra eles? Bolsonaro vem pedindo há muito tempo para que o Moraes começasse a tomar a atitude de ministro, parasse de agir contra o povo, de agir contra as garantias, de agir contra a liberdade e os direitos. Moraes continuou. Essa semana mesmo, não só durante os atos do 7 de setembro, ele atuou ainda assim com seu autoritarismo. Vem cá, vocês são deuses por acaso? Que estão acima do bem e do mal, estão acima das críticas? Gente, desculpa a palavra, mas o desentoamento desse discurso está tão longe da realidade que dá nojo e vergonha dessa atual Suprema Corte. Presta atenção no que eu estou dizendo. Agora, não é nojo nem vergonha porque eu quero acabar com ela, não, gente. Eu queria ter orgulho da minha Suprema Corte. Eu queria ter orgulho dos meus ministros, mas não posso ter orgulho de quem faz um discurso desse aqui, fugindo da verdade, fugindo da realidade, como o ministro Fux fez agora. Ele só mostrou para o povo brasileiro que a manifestação de ontem e as palavras de ordem que o pessoal levou às ruas ontem tem base e tem força, porque as ações dessa turma aqui, infelizmente, decepcionam. Só deram base para as manifestações de ontem. O seu discurso, Fux, provou o que o povo foi fazer nas ruas, que vocês estão longe da realidade. Fui, gente.